Glória a Deus, povo abençoado do Senhor. Quantos estão felizes? Dá um glória a Deus aí na sua casa. Que bom, mais uma vez, estar com vocês aqui no Tadel. Em nome de Jesus, amém? Sem demora, vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 16. Glória a Deus. Você aí na sua casa deve estar vendo a letra aí, amém? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, está escrito assim: Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Importantíssimo. A equipe de louvor está aqui comigo, ainda bem. Sorte de vocês, que senão eu ia pedir o Zoom. Gente, pregar por nada é estranho ainda para mim. Ainda bem que tem uns gatos pingados aqui do louvor para me fazer companhia aqui. Mas vamos orar, amados. Deus, te agradecemos por tudo. Pedimos a tua presença. Fala, Deus, aos nossos corações. Visita cada igreja, cada Iamir. Abençoamos cada pastor. Abençoamos a vida dos nossos apóstolos, Mauri e Márcia. Abençoamos, Deus, a vida dos meus pastores, Marcos e Jane. Deus, guarda cada um de nós, cada igreja que tem acompanhado o Tadel junto conosco, que o Senhor esteja nos abençoando. Te glorifico, obrigado por esse momento do louvor, e fala aos nossos corações, porque essa palavra, Deus, é uma palavra que vai mexer com as nossas estruturas, que vai trabalhar forte, e é isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Presta bem atenção no que eu li. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. É o que diz a Bíblia. E aí Paulo diz: por esta causa mandei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará dos meus caminhos. Eu tenho aqui 3 níveis. 3. Repete comigo: Paulo. Na linha do meio, Timóteo. E na linha de baixo, a igreja de Corinto. 3 coisas: Paulo, Timóteo e a igreja de Corinto. Amém? O que significa esses 3 degraus? Paulo representa o pastor titular da igreja. Você que é de Olímpia, você que é de Barretos, você que é de Monte Aprazível, Monte Azul, Bebedouro, São José do Rio Preto 1, o seu pastor é o Paulo. O apóstolo Paulo é o líder principal das igrejas. Vocês estão comigo? O Timóteo é o discípulo, mas ele não é só discípulo, ele é discípulo e ele é líder. Ele é um discípulo, mas ele também representa os discipuladores. Aí Paulo treinou Timóteo para que Timóteo fosse até a igreja de Corinto, para que Corinto soubesse o que é ser uma igreja. E quem é que tinha que levar isso para a igreja de Corinto? Timóteo. Aqui o texto está dizendo que Paulo diz assim, ó: imita a mim. Igreja, imita a mim. Só que eu vou mandar os discipuladores. No caso tem um nome, como é que chama o nome do discipulador aqui? Timóteo. Para vocês imitarem a mim. Reparem que o texto diz que quem imita Jesus não é Timóteo. Quem imita Jesus é Paulo. Quem que o Timóteo imita? O Paulo. E quem que a igreja tem que imitar? O Paulo, através da pessoa do
Timóteo. Quantos estão entendendo aqui? Quem é o Timóteo? O Timóteo é um discipulador que representa o líder da igreja. Quem é Timóteo? Timóteo é um discipulador idôneo, que tem que levar uma imitação à risca de Paulo. Amém? Eu quero ler mais 2 textos bíblicos. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Olha para cá para vocês prestarem bem atenção. Irmãos, Paulo falou agora para os filipenses: sede imitadores meus. Imitador de quem? Meus. E observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Nós é plural. Quer dizer que Paulo está falando, me imita e observa o modelo nosso, o nós. Quem é o nós? Fala para quem está do seu lado. Fala assim, é a equipe de discipuladores, de líderes de Paulo. Agora vamos para outro texto. Filipenses 4, 9. Está escrito assim: o que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. O que é para praticar? O que vocês aprenderam, o que vocês receberam, o que vocês ouviram e o que vocês viram em mim, isso praticai. Ponto e vírgula. E o texto diz: e o Deus da paz será convosco. Quantos querem o Deus da paz com vocês aqui? Levanta a mão. Não deixa a criança tirar a atenção não ali, por favor. Quantos querem o Deus da paz aqui? Levanta a mão. A Bíblia diz que o Deus da paz acompanha quem imita o apóstolo Paulo. Seria uma prepotência do apóstolo Paulo dizer isso? O que eu vejo aqui nesses 3 versículos? 4, na verdade. Eu vejo que a imitação é que faz a igreja se moldar. O tema desse Tadel se chama, repete comigo, o processo que molda a igreja. O processo que molda a igreja. Muito bem. Qual que é o processo que vai moldar a igreja? Repete comigo, imitação. Se você imita o teu líder, o Deus da paz te acompanha. É isso que está escrito aqui. Foi isso que Paulo falou. Agora, o que é o discipulado? O discipulado é você ter alguém para imitar. Alguém que vai te ensinar. Alguém que vai poder fazer você ver. Olha o que Paulo falou, que vocês viram, que vocês aprenderam, que vocês receberam, isso praticai. E se fizeram isso, Deus da paz. O que nós temos ensinado fortemente nessa igreja e no nosso ministério? Primeiro, paternidade. Você achou que eu ia falar discipulado, né? Achou que eu ia falar célula, né? Primeiro é paternidade. Primeira coisa que nós ensinamos nesse ministério é paternidade. Discipulado é uma ferramenta bíblica, um mandamento bíblico, que a Bíblia diz que nós temos que pôr em prática. E vocês têm ouvido nós falarmos de discipulado. E se você quer o Deus da paz, você precisa entender isso. A imitação, querido, é que vai fazer você viver isso. Tem gente que fala assim, eu não sei o que é discipulado. Presta atenção no que você vê. Presta atenção no que você ouve. Repare, imita. Desde aquela época, Paulo disse, vocês me imitam. E aí isso veio passando de geração em geração. Hoje os pastores das igrejas são os Paulos. E o que acontece? Você tem que imitar os Paulos. Só que o Paulo não pediu para a igreja imitar ele. Paulo falou, eu vou mandar os Timóteos. Toda igreja tem os Timóteos, que não são só alunos, também são um pouquinho de professor. E imitar é a mesma coisa que seguir.
E essa imitação que Paulo falou, não é opcional. Paulo não falou assim, se der na cabeça de vocês, vocês me seguem. Não é variável. Esse mês você segue, o mês que vem você não segue. Não é variável. Também não é livre. A igreja de Corinto e a igreja de Filipenses precisava seguir o modelo. Seguir o modelo. E ali, queridos, esse modelo não é opcional. Eu estou na igreja de Paulo, mas eu não quero. Não é circunstancial. Eu estou bem, eu vou seguir, eu não estou bem, eu não vou seguir. Não, tinha um modelo a ser imitado. E o modelo tinha um padrão de qualidade. O padrão de qualidade era o padrão Paulo. Fala assim, o padrão Paulo de Tarso. A igreja de Corinto era para andar no jeito de Timóteo, ou a igreja de Corinto era para andar do jeito de Paulo? De Paulo. Então você que é um discipulador, você representa um Timóteo do seu pastor, do seu Paulo. A igreja não pode viver do jeito de Timóteo. É preciso que o Timóteo seja moldável pelo Paulo, pelo pastor da igreja. E para isso, você que é Timóteo, você que é discipulador, e você que não é, um dia vai ser, você precisa se permitir, olha a frase que eu vou dizer, fazer ser, confuso, né? Mas é a primeira vez que você vai ouvir isso aí, talvez. Alguém precisa fazer você ser a imagem do seu líder. E para isso, é importante a gente ter que abrir mão de nós. Você imagina se Timóteo falasse assim, eu tenho meu jeito. Paulo é Paulo, eu sou Timóteo, eu tenho meu jeito. Não, Timóteo, você vai até Corinto. Você vai levar os meus modos de viver na vida cristã. Você tem que deixar ser moldado. Imitação é tudo na vida hoje. Uma criança, quando ela nasce, ela aprende as coisas por imitação. Um aluno aprende por imitação. Um estagiário aprende por imitação. Alguém quer aprender a fazer qualquer coisa, vai lá no tutorial no YouTube. Você vai ver e depois você vai fazer o quê? Imitar. Todo o processo de aprendizado envolve imitar. Nós precisamos entender isso. Os adultos aprendem como? Pelo processo de imitação. Então, imitação é o processo que molda uma igreja. Você tem que imitar o Timóteo. E o Timóteo tem que imitar o Paulo. Você já viu o ditado, tal pai, tal filho? O que significa isso? Que o filho vai imitar quem? O pai. O caráter de um indivíduo é forjado por imitação. Quando o pai tem características dentro de sua casa, a tendência, é lógico que o filho tem livre-arbítrio, mas a tendência é que o filho passe a fazer igual. E qual que é o processo que chama isso? Repete comigo, imitação. Porém, você sabia que o ser humano só imita o que ele admira e o que ele valoriza? Essa é forte. O ser humano só imita o que ele admira ou ele valoriza. E numa época em que existem várias pessoas hoje na internet, chamadas de influencers. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus tinha me dado uma palavra para pregar no Tadel. E aí eu escutei uma pregação do pastor Denilson, da Yamir Rio Preto 1, num culto de domingo. E ele pregou isso aqui. E eu falei, rapaz, eu ia pregar isso aqui. E aí não é que a pregação dele juntou com a minha? E aí eu fui ouvir essa palavra influencer pela primeira vez da boca do pastor Denilson. Porque na minha cabeça eu tinha o nome de youtuber. Os youtuber da vida. Eu não entendo nada, gente. Nada.
Mas o que são esses influencers? O que são esses youtubers da vida? Eles nada mais são de que, olha o que eles são. Isso eu sei o que eles são. Eles são pescadores de seguidores deste presente século. Eles querem atrair seguidores. E aí tem um monte de gente, cristão, que acompanha um monte de gente, que influencers, desses youtubers, desses famosos, e a vida dessas pessoas passam a ser admirada. E escute uma coisa, aquilo que você admira, uma hora você vai querer imitar. E aí, de tanto a gente ficar ouvindo essas pessoas, a gente se enche delas, da vida delas, e aí a gente perde o espaço de quem a gente deve ouvir. Agora, pensa comigo. Eu quero que você que está em casa, você que está aqui na igreja, você pense em duas pessoas famosas, que tem canal no YouTube, que fala todo dia no Instagram, que dá receita de como viver bem. Porque certeza que você deve ter alguém que você segue. Pensa aí. Os mais velhos devem estar falando assim: pastor, não sigo nada não, pastor. Tem tempo nem para nada. Pois é, mas tem uma geração que ela é vidrada nesse tipo de pessoas. A pessoa levanta cedo. A primeira coisa que ela faz é olhar o que o fulano do tal vai fazer hoje. Oi meninas, meu dia hoje está assim. Eu vou para academia, não sei o que, depois eu vou comer aqueles 2 pedaços de ovo e não sei o que, tem que manter. E dão características, estilo de vida. Qual que é o problema disso? O problema é que mais cedo ou mais tarde, o estilo de vida dessas pessoas estão falando mais forte em nós do que qualquer outra coisa. Pastor, o que tudo isso tem a ver com a palavra de Paulo, Timóteo e a igreja? Se o senhor está pregando o processo que molda a igreja, o que os youtubers, os influencers, as pessoas nas redes sociais têm a ver com a igreja? Tem tudo a ver. Porque o diabo sabe muito bem que o ser humano é formado por imitação. Se Paulo está dizendo para a igreja imitar ele através do Timóteo, o diabo sabe que ele precisa colocar pessoas influentes nas sociedades, para que as pessoas possam admirar, porque admirando a gente vai seguir, e seguindo a gente torna a fazer aquilo que a pessoa faz. E daqui a pouco até o que a pessoa pensa, a gente está pensando. Você sabia que tem muita gente que começou a ouvir esse tipo de pessoa? Exemplo do que eu falei aqui agora, de pessoas que acordam 5 horas da manhã para falar palestra de finanças. Só que 8 horas da noite está dormindo. E aí ele diz, isso é qualidade de vida? Acordar cedo e dormir cedo. Aí perguntaram assim para uma dessas pessoas assim, mas você não disse que você é cristão? Eu sou. Se você dorme todo dia 8 horas ou 8h30, você vai na igreja? Não, não vou na igreja. Como que você vive uma igreja sem corpo? Igreja não é ficar em casa, igreja é corpo. Tudo bem que estamos em pandemia, mas igreja é corpo. A igreja do Cristo Jesus, que é o cabeça, tem um corpo. O corpo não anda separado, o corpo anda junto. Pode pegar a teologia que você quiser. Jesus diz que a igreja é o corpo. Nós somos membro do corpo, temos que ficar junto. Aí as pessoas começam a achar que o estilo de vida, que o padrão de vida dessas pessoas é que é o padrão certo de felicidade. Hoje tudo influencia tudo. Tem uma frase que as pessoas dizem que é errado. Diz assim, que uns nasceu para influenciar e outros nasceram para ser influenciados. Isso é mentira. Todo mundo nasceu para as duas coisas. Todo mundo influencia e todo mundo é influenciado. Seja por pessoas boas, pessoas do bem, cristãs ou não, todo mundo. Quer ver um exemplo? Tem gente que ama lá no mundo bandas de rock e que veste aquelas roupas de couro, casacão assim. E se uma banda de rock fizer um show às 3 da tarde, no sol quente, todas as pessoas que são fãs, que admiram, que seguem, vão tudo para o sol quente, de roupa de couro, jaqueta de couro, soa, pinga igual um trem, mas eles não abrem mão do estilo de vida que os roqueiros vivem.
Estou só te dando exemplo. Você já reparou nisso? E aí a gente pensa assim, aquela pessoa ela não pensa que está calor? Não podia, exemplo, ir lá no show, não podia, mas ele é ímpio, vai lá. Ouvir de calça e camiseta, não tem que ir igualzinho o cantor? Você sabia que na internet está cheio de gente, e aí você de repente vai ver algumas imagens, de pessoas que se espelham em famosos, de pessoas que se identificam com a vida desses famosos, e você talvez não está entendendo o que eu estou falando de igreja, mas eu vou juntar já, fica comigo. É um que é ligado, sei lá, na Xuxa, quer falar a voz da Xuxa, quer pôr o cabelo da Xuxa, é a mulher que faz. Tem gente que faz um monte de cirurgias plásticas para se parecer com aquela pessoa. Tem pessoas que vão nas praças em São Paulo, vestido de Roberto Carlos, ou de Elvis Presley, ou sei lá, eu de mais quem, e o cabelo é igual, a roupa é igual, o terno do Roberto Carlos é igual, eles imitam essas pessoas. Eu estou te dando exemplos de todas as categorias, de todas as classes, de pessoas que querem seguir um ao outro. Já tem aqueles outros que seguem nas redes sociais, pessoa que teve superação. Você conhece alguém que é influencer, que teve uma vida difícil, mas que passou por um processo de superação? E aí hoje, o que tem de gente, escuta isso, que não fica um dia sem ver uma frase, porque essa pessoa ela é um exemplo de vida, e aquela pessoa passa a ocupar um referencial. Tem gente que está fazendo dieta, que emagreceu X quilos, e que agora vai para a internet, está ganhando dinheiro, porque é influencer, e tem um monte de gente gordinha, seja ímpio, seja cristão, que se a pessoa falar assim, come tal coisa, ele vai lá e come aquilo. O que está acontecendo? Está seguindo, está imitando. Assim tem com quem emagreceu, assim tem com quem ficou rico. O que tem de... Você vai assistir um vídeo no YouTube, primeira coisa que aparece, quem quer ficar rico? Eu vou ensinar vocês a fazer o 6 em 7, a fazer o seu quê da bolsa de valores, a fazer não sei o quê. São pessoas que estão influenciando, e tem gente que cai, que entra, e essas pessoas que você nem conhece, está influenciando vocês. Qual o problema nisso? O problema é que quanto mais eu escuto esse tipo de pessoa, menos espaço eu tenho para ouvir o meu Timóteo e o meu Paulo de Tarso. Daqui a pouco, eu chego na igreja, eu escuto o Paulo da igreja, que é o pastor. Você entendeu que Paulo é o pastor, você entendeu que Timóteo são os discipuladores. Daqui a pouco eu começo a dividir o que eu escuto. Eu vou aos poucos diminuindo a imitação dos homens de Deus e vou aumentando a imitação de pessoas seculares. Tem pessoas que ensinam a ser feliz. Quer ser feliz? Superação. Fiquei rico, fiquei curado. Tem de tudo. Aí essas pessoas, presta atenção, essas pessoas não podem falar nada que as pessoas já querem seguir. Comprei um tênis tal, todo mundo vai e imita. Mudei o corte de cabelo, todo mundo vai lá e imita. Eu comi uma comida japonesa misturada com a mexicana e Deus, qualquer coisa que eles falarem, as pessoas querem seguir. E as pessoas não têm medo de seguir pessoas. Aliás, não tem medo nem de desseguir, de parar de seguir, que também acontece. Você sabia que tem muita gente que ouviu uma pessoa, aí aparece outra melhor, aí alguém chega e fala assim, você está ouvindo aquele cara? Não, achei um outro muito melhor, o fulano de tal. Esses dias eu estava ouvindo um coach, que eu quase perdi a paciência, confesso que eu pequei, eu já vou falar que eu pequei, o sujeito estava falando um monte de coisa, conselhos sábios, conselhos até bíblicos. Aí ele falou assim para o povo, vamos lá gente, fala assim ó, caraca. Aí o povo lá no comentário, caraca, e eu gosto de ver o chat. Rapaz, eu nunca vi tanto caraca escrito, caraca, porque o cara mandou, a galera vai. Olha o nível que a gente chega, de ver pessoas fazendo isso.
Agora vocês falam isso. E para mim isso tem um nome, trouxa. Eu posso ouvir de tudo, reter o que é bom. Mas eu preciso entender os meus valores. Eu preciso entender quem eu sou. A igreja a qual eu estou, a qual você está, seja a cidade que você está, ela precisa ser moldada. E ela não vai ser moldada com valores e princípios de pessoas influenciadas lá fora. E você sabe quem que é a pessoa hoje? Você já viu quantos seguidores tem o Neymar? Você já viu quantos seguidores tem essas mulheres famosas aí que põem uma roupa que vai magrinha? Você já viu quantas pessoas tem? Tem um monte de nomes. Você já deve ter pensado em 2 pessoas, porque eu pedi para você pensar em 2 pessoas. Agora deixa eu falar uma coisa. Quer que eu te falo para você? Eu vou te falar uma pessoa. Você sabe qual que é a pessoa que mais perdeu seguidor nos últimos tempos? Quem quer saber? Levanta a mão. Quem quer saber? Jesus. Tem gente que vai para a Praça da Sé, vestido de Xuxa, de Roberto Carlos, não tem vergonha, não tem vergonha. Tem gente que fala assim, ai, você viu lá o que a moça falou lá hoje? Tem que fazer isso, tal. Não tem vergonha, mas tem gente que já está tendo vergonha de fazer o que Jesus mandou fazer. Tem gente descurtindo a vida de Jesus. Aí o Paulo e o Timóteo, que é o pastor principal, que são os discipuladores, vão perdendo efeito. Olha uma frase que o pastor Denilson falou. Eu anotei. Vou beber uma água aqui. Seus desejos são frutos de admiração por alguém. E se esse alguém tiver mais peso do que Jesus, os frutos dessa admiração serão desejos errados. Você quer saber se você é um seguidor de Jesus? Eu tenho um teste aqui hoje para avaliar você. Quem quer saber se você é um seguidor de Jesus? Levanta a mão. Que talvez você segue a igreja, e por sinal você que está assistindo aí, ó, se inscreve lá no nosso... Olha eu fazendo a propaganda aqui, mas eu sou Paulo, né, gente? Eu posso falar para vocês, né? Segue a igreja fala a palavra de Deus, ó, Instagram, Face, YouTube, pronto. Já fiz o merchan aí. Agora presta atenção. Você tem um monte de gente que você segue nas redes sociais. E eu não estou falando que você tem que parar de seguir. E eu não estou falando, não seja hipócrita de distorcer o que eu estou falando. Eu só quero saber se você é um seguidor de Jesus. Se o que Jesus fala tem peso. Quer um exemplo? Eu vou te ensinar um teste. Vocês estão comigo? Vocês aqui da igreja? Então vamos comigo. Agora vocês vão ver se vocês têm. Olha para mim. Eu disse que para ser seguidor, a gente vai imitar o que a gente admira e valoriza. Foi ou não foi? A gente só segue quem a gente admira e valoriza. Você admira e valoriza Jesus? Sim ou não? Então, aquilo que Jesus falou, ou aquilo que Jesus fez, você admira? Então vamos lá. O primeiro teste. Para você ver se você segue Jesus. Talvez depois a gente vê quem é que você segue. Em seu coração, primeiro teste. Em seu coração, viver experiências de expulsar demônios é uma experiência que arde no teu coração? Não, eu não quero expulsar demônio não. Pois Jesus expulsou demônio. E você sabia que quando você expulsa o demônio, pessoas são libertas? Agora, se eu sou um seguidor de Jesus, vocês concordam que eu tenho que admirar, valorizar, desejar o que Cristo fez, concorda? O cara que vai na Praça da Sé, que tem como fã o Roberto Carlos, ele canta até a voz do Roberto Carlos. Ele fica percebendo todos os detalhes. Agora, seguidor de Jesus, o coração tem que arder para fazer o que ele fez. Segundo teste. Arde em seu coração viver experiências de orar por pessoas enfermas. Tem gente no hospital por questão de Covid. Tem igrejas maravilhosas que estão indo fazer campanha de oração em volta dos hospitais, santas casas. Se eu fizer aqui, você vai? Ah, não, eu não gosto disso não. Mas você não segue a Jesus? Se Jesus estivesse aqui, o que eu e você iríamos ver ele fazer o tempo todo? Fala assim, ó, orar por enfermos. E o que é a igreja? O que molda a igreja? Imitar o que Jesus fez.
Terceiro teste. Você vai contando aí quantas coisas de Jesus você curte no seu coração. Terceiro, arde em seu coração você querer viver experiências de falar de Jesus e as pessoas querem vir para a igreja e aceitar Jesus? Ou você é daqueles que diz, não, eu não gosto de falar nada não, porque não sei falar nada de Jesus. Gente, uma pessoa que é seguidor de Jesus, ele não vê uma roda, ele não pode ver uma rodinha, que está falando da igreja, do Espírito Santo, de Bíblia, de culto, de não sei o quê, porque ele quer ver as pessoas aceitar Jesus, ele quer imitar o mestre. Você tem esse desejo no seu coração? Quarto, se eu perder a contagem, você conta aí. Arde em seu coração viver experiência de orar por pessoas e ver pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. É forte, né, gente? Eu falei hoje que Deus ia pegar, hein? Estou só no meio do sermão, não sei se Deus vai dar conta do meu horário. Você tem vontade de orar para uma pessoa e aquela pessoa orar em línguas? Agora eu sei que vontade de emagrecer você tem. Vontade de assistir um negócio para ficar rico você tem. Vontade de fazer não sei o que você tem. De seguir alguém, isso tudo eu sei. Você é seguidor deles. Quero saber se você é seguidor de Jesus. Porque o que molda a igreja é o Paulo falar para o Timóteo. Cara, e Paulo expulsava demônio. Paulo orava pelo povo do Espírito Santo. Paulo pregava a palavra. Paulo fazia tudo o que Jesus fazia. Timóteo, discipulador. Você que é discipulador que está me assistindo. É isso aí que você tem que ser no teu discipulado. Vamos para o próximo. Arde em seu coração viver de modo que as pessoas vejam Cristo em primeiro lugar na tua vida. Como eu disse o exemplo do camarada que vai lá, tem um tal de Ken, acho que é Ken, o cara é tem a Barbie, a mulher que tem a Barbie, né, que imita a boneca Barbie, tem um rapaz lá que ele pôs um monte de, que ele quer ser o Ken, acho que é o Ken homem, Ken humano. Ele quer ficar parecido com Jesus até nos traços físicos. Com Jesus não, perdão, né? Estou empolgado aqui, com quem, né? Com esse boneco aí. Tem gente que imita os Beatles, são covers dos Beatles, querem viver. Eles não aceitam andar na rua e as pessoas não olharem para eles e falar assim, aquele cara lá é um cover dos Beatles. Alguém que é fã de uma banda de rock, de um grupo de motoqueiro, eles andam na rua, ele arde neles propagar o que eles acreditam. Nós somos seguidores de Jesus Cristo. A igreja precisa ser moldada no padrão seguidor de Jesus. A igreja precisa voltar a falar essa língua. Outro item. Arde no seu coração o desejo de cuidar das ovelhas perdidas. Jesus cuidou das ovelhas perdidas ou não cuidou? Você é seguidor de Jesus? Meu Deus! Cuidar de ovelha perdida, cuidar de gente dá muito trabalho. Eu não quero cuidar de gente. Você não é um seguidor de Jesus, não? Se eu sou um seguidor de Jesus, eu tenho que admirar todo o trabalho de Jesus. Mais um. Arde em seu coração querer alcançar vidas para Jesus? Jesus olhar e falar, a seara está pronta, a seara é grande, poucos são os trabalhadores, vamos evangelizar. Arde no seu coração evangelismo? Se Jesus estivesse aqui, ele seria o homem, infelizmente, de maior descurtida que tem, porque Jesus ia estar evangelizando, orando pelos enfermos, e a igreja, não toda, cada um avalia a si próprio, mas uma boa parte da igreja ia estar seguindo. Quer que eu te dou outra? Arde em seu coração viver experiência com o Espírito Santo? Senhor, eu quero experiência com o Espírito Santo. Eu quero experiência com o Espírito Santo. Eu quero ser igualzinho a Jesus. Não tem jeito. Então seja como Paulo. Seja como Timóteo. Se a resposta das minhas perguntas que eu fiz agora, do meu teste, que eu fiz agora, for sim, então você pode dizer que você é um seguidor de Jesus. Se a resposta for não, você não se tornou um seguidor de Jesus.
Aí você olha na tua lista de network, de relacionamento, de seguidores. Você vê o tanto de pessoas que você está cercado, que você acompanha. A pessoa está dando banho no cachorro. Ela mostra nas redes sociais que ela está dando banho no cachorro. E você está lá. Ah, que lindo cachorro. Beleza? O que tem de errado? Eu não disse que tem nada de errado. Eu disse que você também admira, investe tempo e tem o desejo de imitar o que Jesus fez. Você tem esse desejo? Precisamos ser seguidor de Jesus. A igreja precisa ser moldada. E o molde nosso não é lá de fora. O molde nosso é dos Paulo que segue a Cristo. Agora, vão comigo. Agora vamos continuar. Dá uma respirada aí. Respira fundo. Ter a vida de Jesus. Quem quer ter a vida de Jesus no seu peito? Quem quer? Quem quer ter a vida de Jesus aqui dentro? Quem quer ter a vida de Jesus precisa aceitar o processo de imitação. Mateus 4,19, põe para mim aí, por favor. Mateus 4,19 está escrito assim: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha para cá, depois eu leio o próximo versículo. Jesus disse: vinde até mim ou após mim. O até é vem aqui, recebe o que você quer receber, recebe o teu milagre, recebe a tua bênção e vai embora. O após é vem até aqui e continua comigo. E aí Jesus disse: eu vos farei pescadores de homens. Te faço uma pergunta: estes homens, eles eram pescadores de homens? Sim ou não? Não eram. Mas Jesus disse: eu vou fazer. Lembra da expressão que eu disse agora? Fazer ser? Fazer ser. Jesus quase que disse para eles assim, ó: eu vou fazer vocês serem pescadores de homens. Como que Jesus ia fazer desses homens pescadores de vidas? Pelo processo de imitação. Versículo 20. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Sabe o que os discípulos fizeram? Vamos andar com ele? Vamos seguir ele? E seguir é imitar. Quem quer Jesus tem que aprender que o processo para ter Jesus tem que imitar. Não basta você fazer discipulado, sabia disso? Ah, eu estou fazendo discipulado. Não basta fazer discipulado. Você precisa se permitir alguém fazer você. Você não gosta de orar. Você vai dizer assim: não vou fazer. Você tem que se permitir. Quem é que vai te ajudar? Os Timóteos. Quem são os Timóteos? Os discipuladores. Agora você é discipulador. Se você não é assim, você tem que se imitar o Paulo. Quantos estão entendendo aqui? Levanta a mão. Deixa eu te falar uma coisa. Você que está na tua igreja, porque a gente mesmo, ministro Tadeu para várias. O padrão da tua igreja não é o seu. E também não é do discipulador. O padrão da tua igreja é do Paulo. Tá? Entenda isso. Não é do teu discipulador. A igreja tem um padrão de qualidade. Paulo. E se o Paulo não for perfeito? Ele não é perfeito. O Paulo é o cara mais imperfeito que a Bíblia fala. Porque ele disse: aquilo que eu gostaria de fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. Mas mesmo assim, Paulo disse: é para vocês me imitar. Tem um pastor falando para você: Jaime Kemp, imita. Tem um pastor falando para você: vamos evangelizar? Evangeliza. Tem um pastor falando para você: vamos para o encontro? Vamos para o encontro. Tem um pastor falando para você: vamos para a célula? Vamos para a célula. Tem um pastor falando para você: vamos para o discipulado? Vamos para o discipulado. Tem um pastor falando para você: vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia. Tem um pastor falando para você: se entrega completamente. Se você não se influencia por um Paulo, você vai se influenciar por outras pessoas. Quantos estão entendendo? Agora, você sabia que nem com Jesus, Bruno, Kelvin, nem com Jesus o povo seguia. Vamos abrir um texto na Bíblia? Lucas 6. Lucas 6, 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando?
que eu vos, você de casa, que eu vos, vira para quem está do seu lado e fala que eu vos, muito bem. O que Jesus está falando? Vocês me chamam de Senhor. Quem é que chama Jesus de Senhor? É a igreja. E aí Jesus falou assim, vocês me chamam de Senhor, mas vocês não fazem o que eu peço. O que eu imploro. Qual é a palavra que Jesus falou aqui? Mandou. Primeiro processo que molda a igreja, fala comigo, imitação. Segundo processo que molda a igreja, repete comigo, obediência. A palavra mando, você sabe o que é no português? Te remete essa palavra a ser opcional? É opcional quando você vê a palavra mando? É alternável, é variável, é isso que você pensa? É do meu jeito? É na liberdade? É de qualquer jeito? O que aconteceu aqui? Jesus disse assim, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu estou pedindo, por favor, implorando se der certo, se não tiver nenhum problema. É isso que ele falou? Deixa eu te falar uma coisa. O que molda a igreja é um princípio de obediência em cima de uma imitação. Você sabe por que Timóteo, discipulador, você que é discipulador, Timóteo é discipulador. Sabe por que o discipulador, Timóteo, pôde chegar com moral na igreja de Corinto e falar assim, moçada, eu vim aqui representar Paulo, porque toda vez que Paulo falava para Timóteo, me obedece nisso, o Timóteo obedecia e imitava. Fala assim, obedecer na imitação. Vamos lá, Romilda, obedecer na imitação. Vou te dar outros textos, para você ver o tanto que Jesus trabalhou com a palavra mandar, ordenar. Mateus 17:9. Olha o que está escrito em Mateus 17. Mateus 17, Jesus vai com 3 discípulos na transfiguração, onde ele vê Elias e Moisés. E disse assim, depois que os discípulos viram Moisés e Elias, olha o que Jesus falou. E descendo eles do monte, o que está escrito aí? Ordenou-lhes Jesus. O que Jesus ordenou? A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Olha o que Jesus falou. O que vocês acabaram de ver aqui, não é para contar para? Quando o teu discipulador fala assim, não conta nada para ninguém, ele não pediu, ele ordenou. Vamos para Mateus 28. Mateus 28, versículo 19, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, olha o 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho pedido, por favor, se der certo e não for atrapalhar. É isso? É isso? O que Jesus falou que era para fazer no 20? Vocês vão ensinar o povo a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. É ordem ou é pedido? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora olha para cá. Você sabia que a palavra ide, ela está no imperativo? Não é uma opção? Ide é para ir, está mandando. Você sabia que a palavra fazei está no imperativo? Não é opção. Agora o pior não é essa. O pior é que é o seguinte: como que esses discípulos têm que fazer discípulos se eles não sabiam fazer discípulo? Você lembra que eu disse no texto que Jesus chegou nos discípulos e disse: vinde e eu vos farei pescadores de homens? Lembra disso? Agora Jesus está mandando eles fazer o quê? Fazer discípulo. Eles sabiam fazer discípulo? Não. Por que eles aprenderam? Fala assim, obedeceram na
imitação. Fala assim, ó, obedeceram na imitação. Foi o processo de imitação que gerou isso. Agora, o que você não percebeu que Jesus falou aqui é, o que ele falou, ó, todas as coisas é uma coisa só ou é um monte? Que vos tenho ordenado. Quer dizer que o que Jesus deu de ordem foi uma coisa só, ou quando fala todas as coisas? Rogério, você é um cara, ó, todas as coisas, são várias, que vos tenho ordenado. Quer dizer que aqui o texto está dizendo que o que Jesus deu de ordem foram várias coisas. Agora vem cá, faz de conta que nesse momento, nesse minuto, você não faz discipulado com o seu discipulador, com a sua discipuladora. O seu discipulador agora é Jesus. Levanta a mão, ok? O que você vai fazer com esse jeito dele de discipular? Como é que você vai reagir com esse jeitão dele? Como é que é o jeito de Jesus discipular? Mandando. Ordenando. Como é que você vai fazer? Qual que é o jeito de Jesus discipular, Bruno? Mandando, ordenando. Aí Jesus fala assim, ó, eu quero que vocês façam jejum. Ah, não sou obrigado a fazer jejum. Eu quero que vocês evangelizem de casa em casa. Eu não gosto de evangelizar. Vocês iam dizer isso para Jesus? Esse texto é forte, irmãos. Nós seguimos Jesus? O que o Senhor quer que a gente imita o Senhor? Orai pelos enfermos. Vamos orar. Expulsai demônios. Vamos expulsar. Curai os leprosos. Vamos orar. E se não curar? Não, eu vou orar. Vou orar com fé. Vou me esforçar para curar. Se não curar, paciência, né, gente? Mas eu vou orar. Ressuscitai mortos. E se não for, vamos obedecer. Se Jesus fosse o teu discipulador, ele não fala assim, amado, você não se importa de ir comigo numa casa? Que casa que o senhor vai? Depende da casa que o senhor vai, eu vou. Depende da casa que o senhor vai, eu não vou. Se for a casa de Marta e Maria, eu vou, porque lá eles dão café. A Marta serve um banquete top. Mas se for na casa da mãe da sogra do Pedro, eu não vou não. Se Jesus fala para você, vai de casa em casa. Se Jesus fala para você assim, ó, eu quero que você discipule. Mas Jesus, o senhor não podia pedir outra coisa? Não. Que discipulado é esse que a gente impede alguém de nos fazer? Que discipulado é esse que a gente impede os Timóteos de falar para você o que o Paulo falou, os pastores das igrejas falam, os Timóteos executam? E que discipulado é esse que eu escolho o que eu quero fazer e não quero fazer? Quantos estão entendendo? Diga amém. Que discipulado é esse que é a gente que manda, ao invés da gente imitar? Você é discípulo para imitar, não é para mandar. Me perdoe, eu não quero ofender ninguém, mas é a palavra. É a palavra. Jesus quer que você obedeça. E por que foi só Jesus? Não, Paulo também foi a mesma coisa. Antes que você fale assim, pastor, Jesus é Jesus. Vamos lembrar do Paulo. Igreja de Corinto, imita a mim. Quantos estão entendendo? Diga amém. Por que essas pessoas não quiseram? Jesus falou em Lucas 6, ele falou, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando. Por que essas pessoas não faziam o que Jesus mandava? Talvez por 3 razões que bate com a sua. Número 1, talvez porque achava difícil. Número 2, porque achava que não tinha o dom para aquilo. Número 3, que achava que não ia conseguir. Só que esses 3 é derrubado quando você aplica o processo de imitação. Sabe como é que alguém aprende a ler e escrever? Quando você vai na escola, a professora faz a letra A. Você tem que olhar o que ela está fazendo e você fazer a mesma coisa. A tua primeira letra A sai redondinha? Sai bonitinha? A tua primeira letra B sai bonitinha? Não. Não sai, né? Pastor Eli, se estiver assistindo, ó, curso de hebraico está, ó,
Uma bênção, não perco por nada, tô firme e forte, hein? O que acontece, irmãos? Como é que eu vou aprender? Imitando. Imitando. Imitando quem? Jesus. Jesus não está aqui na terra. Agora vamos para outro texto da Bíblia. Agora nós vamos entrar no profundo. Filipenses 2. Eu disse, olha só o que eu disse, que ter a vida de Jesus implica no processo da imitação. Falei ou não falei? Que Jesus falou, vinde que eu vou fazer vocês pescadores. Mas também, ter a vida de Jesus também implica obediência. Quem quer a vida de Jesus em si mesmo? Quem quer ter a vida de Jesus em si? Também tem que entrar no processo de obediência. Esses dois princípios, imitação e obediência, Jesus fez as duas coisas. Vamos lá, Filipenses 2,5. Fala para quem está do seu lado assim, ó, tende em vós. Para quem está do outro lado, fala, tende em vós. O que é para você ter? O que Paulo está falando que é para ter? Vamos ver. Olha o que Paulo falou. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. O que é para eu ter? O mesmo sentimento que também tinha onde? Olha o versículo 6. Pois ele, quem é o ele? Jesus. Pois ele subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Tipo assim, ele é Deus, ele não falou assim, eu sou Deus. Aí vem o 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Agora o 8. A si mesmo se humilhou, tornando o quê? O que está escrito aí? Tornando o quê? Tornando o quê? Até quando? Uma semana? Só no mês de abril? Até o próximo Tadel? Até quando que ele se tornou obediente? E morte de quê? Quem quer ter a vida de Cristo tem que passar pelo mesmo processo de Jesus. Por que Jesus foi obediente? Quem quer saber o propósito? Versículo 10, pula para o 10. Filipenses 2, 10. Por que ele foi obediente, gente? Olha só. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quantos querem que todas as pessoas se dobrem o joelho ao Senhor Jesus? Qual que é o processo que Jesus fez aqui? Obediência. Agora deixa eu te resumir, eu vou te resumir a explicação desse texto em duas perguntas. Presta atenção nessas duas perguntas. O que Paulo disse? É a primeira pergunta. Ele disse, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Foi isso que ele disse, foi ou não foi? Estou resumindo tudo isso aí. O que Paulo disse? Para você ter o mesmo sentimento de Cristo. A segunda pergunta, e qual que é o sentimento de Jesus? Porque eu tenho que ter o mesmo sentimento de Jesus. Qual é o sentimento de Jesus? Bel, pastora Priscila e Mateus. O mesmo sentimento é esvaziar e me tornar obediente. Esvaziar do quê? Nós somos alguma coisa para esvaziar? Somos. Somos cabeça dura, teimosos, orgulhosos, pecadores e cheios de conselhos dessas pessoas que eu falei agora há pouco. Você está entendendo agora por que eu dei aquela volta e fui nos influencers? Você está entendendo por que eu dei aquela volta nos youtubers? A gente recebe muita coisa dessas pessoas e a gente fica cheio. E a Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. E você sabe o que enche o nosso coração? Aquilo que os nossos olhos vê. A gente vê de tudo, mas a gente não tem um filtro. E logo a gente está pensando ecleticamente. Tudo pode, nada é pecado mais, tudo pode. Deus é bom, Deus entende o meu coração, tudo é válido. Não. Esvazia do que você gosta, do que você pensa, do que você ouviu, do que você é, e se torna obediente. Por quê? Porque quando você torna obediente, você vai imitar o Timóteo
o Timóteo vai imitar Paulo e as pessoas vão ser salvas para Jesus. O objetivo maior é que todo nome dobre o joelho, toda pessoa dobra o joelho, ao nome de Jesus e confesse que Ele é Deus. Só que as pessoas não vão confessar se eu não imito alguém. E para imitar alguém, eu tenho que ser obediente. Agora, obedecer envolve regra. Quem tem problema com regra aqui? Levanta a mão. Obedecer envolve regra. Qual que é a regra que Jesus falou? Não conta para ninguém o que vocês viram. É uma regra. Quando Jesus Cristo falou assim, ei, você que é um seguidor de Jesus tem que aprender o que é obediência e o que é regra. Quando Jesus Cristo falou assim, vem comigo, vocês vão aos perdidos da casa de Israel. O que ele está fazendo? Regra. Olha o que ele fez. Vocês não vão conversar com o samaritano. Como se chama isso? Regra. Vocês vão procurar qual é a casa que vocês vão entrar. Regra. Vocês vão chegar naquela casa e vocês vão dizer assim, paz seja nessa casa. Não é para falar outra coisa. A primeira coisa que eu estou falando para vocês falarem é paz seja nesta casa. O que é isso? Regra. Aí ele disse, se alguém receber vocês, amém, entra, fica naquela casa. Aí ele disse, e pregai que o reino de Deus está próximo. Não é para pregar do amor, não é para pregar de salvação, não é pregar nada, é para pregar que o reino de Deus está próximo. O que é isso? Regra. Aí ele disse, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos. O que é isso? Regra. E o que ele falou? Se alguém não receber vocês, sacode o pó da roupa e vai para outro canto, que vai ter menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para quem te rejeitar. O que Jesus está dizendo? É desse jeito que eu quero que vocês façam. Se você é uma pessoa que segue Jesus, você vai imitar Jesus. Não é do meu jeito. Jesus falou que era para mim a primeira coisa que chegar, bater e falar paz seja nesta casa. Mas eu posso dar um abraço. Ele não mandou dar abraço. Ele mandou falar paz seja nessa casa. Mas tem alguma coisa demais, Bruno, fazer alguma coisa a mais? Tem. Ele não mandou. Jesus mandou pregar que o reino de Deus está próximo. Mas eu não posso pregar sobre arrebatamento? Eu não posso pregar sobre adoração? Eu não posso pregar sobre oração? Não. Foi mandado pregar o quê? O reino de Deus está próximo. Lá em Mateus 10, Lucas 10, que Jesus mandou fazer isso. Se Jesus tivesse falado para você fazer isso, você ia obedecer às regras? Ou você ia falar assim, não. Você sabe quando que as pessoas vão se curvar diante do Deus Todo-Poderoso? Quando você imitar o que foi de passado, do Paulo. Quando estou entendendo, diga amém. Você sabia que é Gálatas 4,19. Vamos ler Gálatas 4,19. Estou terminando. Aguenta aí, não sai não. Olha o que Paulo falou. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto. Até quando? Até ser Cristo formado em vós. O que Paulo está querendo dizer? Eu estou querendo formar a igreja. Como é que forma a igreja? Obediência em cima de uma imitação. Nós ouvimos o pastor Sena ministrando semana passada. Quem viu aqui? O que o pastor fez com o pastor Sena? Vem aqui na frente orar. Ele sabia orar? O que ele fez? O pastor do lado falou. O que ele fez? Imitou. Eu não levo jeito. Você não leva jeito? Não, você não quer ser formado. E você não quer ser formado, não é por causa da igreja. Ó, que eu vou falar uma verdade duríssima para você. Você não quer ser formado, não é por causa da igreja, porque o teu Senhor não é Jesus. Porque se fosse, você aceitaria ser formado. Essa é a verdade. O que nós estamos falando para a igreja fazer? Jogar baralho, jogar truco? O que nós estamos falando para fazer? Então vamos para a igreja orar. O que as igrejas estão pregando? Vigiai, se arrependa dos seus pecados, evangeliza, perdoa, vai para uma célula. Estão pregando o quê? O que o mestre nos ensinou. Fora disso, não é comigo, não é com a igreja, é com Jesus. Nós temos que seguir Jesus e ponto final. E eu tenho um recado para todos os Timóteos que são discipuladores.
A igreja vai ser formada, depende de você. De você imitar os seus Paulo. Fica tranquilo. Às vezes você fala assim, e se eu não der conta? Mas tenta fazer a letra A. Não vai dar certo a primeira, tenta a segunda. Tenta a terceira. Eu sou seguidor de Jesus. Você acha que o Ken humano, que é o Ken humano, vou repetir de novo. Tem a boneca da Barbie e tem o Ken, é o menino e a menina. Tem um sujeito, várias pessoas que querem ficar bonito, porque ele é bonito. Tem a mulher que quer ser igual a Barbie, tem um rapaz que quer ficar igual a Ken. Sabe quantas cirurgias ele fez? Ele morreu, inclusive. De tanta cirurgia que ele fez. Você sabe quantas cirurgias ele fez para ficar parecido? Ele ia lá e mandava fazer uma cirurgia aqui para ficar com a curvinha aqui. Não ficou bom. Faz outra. Não ficou bom. Faz outra. Até ficar bom. O cara que é cover de Elvis Presley, de, sei lá, de Beatles, Michael Jackson. Os caras dançam os passinhos do Michael Jackson. Não conseguiu fazer perfeito a primeira vez, eles vão imitando, até conseguir. Por quê? Porque realmente eles são seguidores, admiradores do Michael Jackson. Agora eu sou seguidor de Jesus. Eu sou admirador de Jesus. Então aquilo que Jesus fez eu admiro. Eu quero viver aquilo. Eu quero viver aquilo. Agora, você que é um discipulador, não é você que você está transmitindo para a igreja. É a vida dos seus pastores. Seja você de qualquer igreja. Seus pastores pregam a palavra, imita eles, prega a palavra também. Imita. Você sabe o que era o filho pródigo? Sabe o que é o filho pródigo? Filho pródigo vivia na casa do pai. Casa do pai tem regra. O que o pai fez? Conquistou a fazenda. O que o filho pródigo fez? Me dá o que é meu, porque eu vou embora. Por que o filho pródigo quis ir embora? Porque o relacionamento não era mais importante. O que era importante para ele? A liberdade. Só que ele queria levar a liberdade, mas ele levou todos os direitos que o pai deu para ele. Ele não foi embora com a mão na frente e a mão atrás. É interessante isso, né? A pessoa chega, sai de uma igreja, vai para outra igreja. Quem é você? Ela não chega falando assim, eu sou um membro. Ela fala o quê? Não, eu estou sem igreja, eu sou presbítero. Aquilo que ela recebeu lá na outra igreja, ela quer carregar. A obediência àquela igreja, ela não quer não. Mas o título, o cargo, ela leva. E é assim qualquer um. Qualquer um. Quem é você? Não, eu sou o pastor fulano de tal. Você não está mais naquele ministério, você não é pastor mais não, filhão. O que você quer? Você quer chegar e sentar na janelinha? Não vai assim não. Não é assim. Ué, eu sou o filho do fazendeiro, sou o filho pródigo. Quero ir embora de casa. Vai, mas não leva nada. Não, tem que levar a minha parte. Porque a liberdade queria, mas os deveres não. Chegou lá, viveu longe do pai. Estava em liberdade, estava ou não estava? Ganhou ou perdeu tudo? A liberdade te rouba tudo, viu? Aí depois ele volta para onde? Para a casa do pai. Olha só. Os benefícios as pessoas querem, mas ficar presas não. O filho pródigo preferiu a liberdade, por fim perdeu tudo. Paulo e Timóteo era pai e filho espiritual também, não era? Não foi o primeiro texto que eu li? Kelvin, Bel, Ariane, não foi? Eu estou enviando Timóteo, o meu filho, amado e fiel. Você sabia? Estou terminando mesmo, de verdade. Você sabia que o relacionamento de igreja com Timóteos, ou de Timóteos com Paulo, requer muito mais só do que o vem a nós? Não é só você receber, você tem que entregar. Filho não é só receber, filho tem que entregar, tem que aceitar, tem que submeter, e não é do jeito do filho, é do jeito do pai. Não existe imitação sem regras em cima de alguma coisa. Olha o que Jesus falou: vão aos perdidos da casa de Israel, não entre no samaritano. E se tivesse algum discípulo que falasse assim, ó, vem comigo, ô Pedro, por que Jesus não quer que a gente entre na casa do samaritano?
Ah, não gosto disso não. É regra. Você está aqui para ser moldado. Fala para quem está do seu lado assim: existe uma coisa que você não entendeu talvez até agora. E eu vou te falar porque eu vou encerrando. Eu li um texto agora de Coríntios, de Paulo, que foi escrito há 2000 e poucos anos atrás. Aquela época foi uma época perto da época que Jesus estava na terra, sim ou não? Naquela época Jesus tinha acabado de subir para o céu, tinha ou não tinha? O que as pessoas daquela época falavam, Mateus? Segue a Jesus? O que Paulo estava pregando? Segue a Jesus? Imita Jesus? Ou Paulo está falando, imita a mim? Sabe o que tem um monte de gente hoje falando? Eu não sigo a homens. Há 2000 anos atrás já tinha apóstolo falando, imita a mim, Coríntios. Filipenses, imita a mim. Gálatas, imita a mim. Há 2000. Tem gente hoje que fala assim, eu não sigo a homens, eu só sigo a Deus. Faz 2000 anos que esse texto está escrito. E desde aquela época não tinha ninguém falando assim, ó, segue a Jesus, segue a Jesus, segue a Jesus. É segue Paulo. E eu não estou endeusando Paulo. Eu não estou endeusando Paulo, eu estou lendo a Bíblia. Eu sei que é difícil a gente aceitar algumas verdades. Eu estou lendo a Bíblia, irmãos. Está escrito, Paulo falou em muitos lugares, imita, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. E hoje, interessante, né? Interessante que tem gente que fala assim, né? Eu não vou seguir o que ele fala, eu não vou seguir o que ela fala, eu sou livre. Ninguém é livre. Todo mundo faz alguma coisa que é influenciado por alguém. Talvez seja difícil a gente admitir que a gente tem que seguir um Paulo, um Timóteo, mas a gente passa pegando aquele ditado, né? A gente quer coar, como é que é? Um mosquito e engole um elefante. É mais ou menos, você entendeu a palavra. Coar, né? Coar um mosquito e engole um elefante. O que é isso? Você não quer seguir Paulo, você não quer imitar os passos dos Paulos que tem na tua igreja, na tua cidade, mas aí você fica ouvindo o youtuber da vida. Inconscientemente, você já está mudando a alimentação. Tem gente que é vegano, eu não estou criticando, tem gente que virou vegano. Por que virou vegano? Porque alguém colocou na cabeça que é saudável, e eu não estou discutindo se é ou se não é, eu estou dizendo o seguinte, quando é para seguir homem de Deus, a gente tem um bloqueio, mas quando é para seguir gente lá fora, a gente não tem. A gente vê a vida de todo mundo lá fora, e a gente deseja a vida de um monte de gente. Tem um monte de casais que olham um monte de outros casais, lá o casal é feliz, vai na praça, tira foto, vai na pizzaria, tira foto, e você não me leva para passear. Vai ver se o casamento dentro de casa você é feliz. Só porque coloca 3, 4 fotos na internet, você acha que é feliz? Não quer dizer nada não. Pode ser que seja, como pode ser que não seja. Agora a gente tem dificuldade de querer ouvir, imitar e obedecer Paulo, Timóteo. Teu discipulador, você tem dificuldade de imitar o que ele está falando no discipulado dele, você não quer seguir. Mas aí onde fora você escuta. Nós somos seguidor de quem? O processo que molda uma igreja é obedecer a alguém que imita a Cristo. Ponto. Qual a dificuldade que você tem de obedecer a alguém que imita a Cristo? Ninguém está falando que você tem que comprar o carro que o teu líder tem. Ninguém está falando que você tem que pentear o cabelo igual o teu líder tem, comprar a casa, não é isso que é para você imitar. O que você tem que imitar são as ações que esse teu Paulo faz para ganhar a vida, que todo joelho se dobre e toda língua confesse. Eu tenho muitas falhas, e os pastores dos demais e Amir têm muitas falhas, mas estamos pregando a palavra, estamos evangelizando, estamos orando. Imita. Se não quer imitar os Paulos, você que é Timóteo, vou só te dar uma palavra para você que é Timóteo, que é discipulador. Se a sua vida não reflete em cima do Paulo, sua vida não reflete nada, porque lá fora tem gente que reflete o ímpio muito melhor. Vou repetir. Se a sua vida não reflete os Paulo de Tarso da sua igreja, então você não reflete nada, porque quando alguém olha para você, se você não reflete os teus líderes, você não reflete nada, porque para você, os lá de fora fazem melhor do que você, imitando os do mundo.
Vou repetir, os lá de fora fazem melhor do que você, imitando os do mundo. Eu louvo a Deus que nessa igreja tem muita gente, Timóteo, fiel, idôneo no Senhor, que imita mesmo. Esvazia do orgulho, esvazia da teimosia, esvazia do que você tem preconceito, esvazia se você não gosta de regra, esvazia se você quer fazer do seu jeito, esvazia, se torna obediente que a tua família vai ser ganha, esvazia se torna obediente que a tua célula vai ser ganha, esvazia se torna obediente que um monte de gente vai ser ganha, porque enquanto não for, impede que todo joelho seja salvo. E eu quero orar nessa noite, para que Deus coloque Timóteos, que representa bem os Paulos, e para que a igreja queira aprender com Timóteo. Nós pastores estamos enviando discipuladores na confiança de que eles nos representam. Se não nos representam, mas se representam, glória a Deus. A igreja de Coríntio ia ser formada quando Timóteo levou a vida de Paulo. Os mais velhos da igreja conhecem a mim, os mais velhos das demais igrejas conhecem os pastores. Os mais novos vão aprender com os mais velhos quem são os Paulo de cada igreja. Eu não espero que o mundo imite os Paulo. Deus também não espera que os lá de fora imitem os Paulo. Mas Deus espera que a igreja e os Timóteos sigam o modelo de vida de Paulo. Os pastores abrem mão de suas vidas. Estou falando de todos os pastores. Os pastores, emocionalmente falando, são as pessoas mais presas que tem, porque são apaixonados por pessoas. Não são livres. Quem dera se a gente tivesse um botão dentro da nossa cabeça, que a gente pudesse dizer assim, eu não vou sofrer. Não somos. Somos mais presos do que qualquer um de vocês. Sabe por quê? Como Paulo disse, até Cristo ser formado em vós. Fique em pé, vamos orar.